Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores enigmas dos textos bíblicos, o famoso espinho do apóstolo Paulo. Mas olha, o mais interessante aqui não é nem tentar adivinhar o que era esse espinho, mas sim a lição incrível que ele nos ensina sobre como encontrar força, justamente na fraqueza. A pergunta que ecoa há séculos é essa. Afinal, o que era esse tal de espinho na carne? Seria uma doença? Uma perseguição que não dava trégua? Ou quem sabe uma tentação daquelas bem persistentes? Existem muitas teorias, mas o texto em si nos guia para uma verdade muito mais profunda. Então, para a gente começar a entender, é preciso ver como essa aflição é descrita. E olha, a linguagem usada é muito intensa. Dá para sentir o peso do sofrimento de Paulo. Ele descreve a aflição como um mensageiro de Satanás. Isso, convenhamos, não soa como um simples incômodo. E a palavra que ele usa, esbofetear, sugere um tormento constante, algo humilhante e doloroso que o mantinha sempre sob ataque. E aqui está o pulo do gato. O texto bíblico, lá em 2 Coríntios, nunca, em nenhum momento, especifica o que era o espinho. E essa ambiguidade toda parece ser de propósito, sabe? Para que a lição possa se aplicar a todo tipo de sofrimento. O foco, no fim das contas, não é no o quê, mas sim no porquê. E falar no porquê nos leva direto ao propósito por trás desse sofrimento todo. Não era um castigo sem sentido de jeito nenhum. Era mais uma medida preventiva, uma ferramenta com um objetivo bem específico na vida de Paulo. A verdade é que o espinho foi dado a Paulo para mantê-lo humilde. Pensa bem, ele tinha recebido revelações gloriosas, umas experiências espirituais tão incríveis que poderiam facilmente inflar o ego de qualquer um. O espinho, então, funcionava como uma âncora, um lembrete constante da sua própria fragilidade. Essa aflição tinha, digamos, um propósito triplo. Primeiro, impedia que ele se sentisse superior. Segundo, criava um contrapeso para o orgulho que poderia surgir dessas experiências. E, o mais importante de tudo, criava uma dependência total de Deus e não da sua própria força. Agora, diante desse tormento todo, a reação de Paulo foi a mais humana possível. Ele fez o que qualquer um de nós faria. Pediu para a dor parar. E ele não pediu só uma vez, não. O texto registra que ele orou especificamente 3 vezes, suplicando com fervor para que Deus tirasse essa aflição da vida dele. Essa repetição já mostra o tamanho do desejo que ele tinha por um alívio. É aqui que a gente chega no clímax da narrativa. A resposta que Paulo recebeu não foi a que ele esperava, mas foi uma resposta que mudaria a perspectiva dele para sempre. Fica a grande questão. Depois de tanta insistência, o que Deus disse? Será que ele simplesmente removeu o espinho e acabou com o sofrimento? A resposta é bem mais profunda que isso. A primeira parte da resposta divina foi essa: a minha graça te basta. Deus não ofereceu a remoção do problema. Ele ofereceu a provisão de força para suportá-lo. A solução não era a ausência da dificuldade, mas a presença suficiente da graça bem no meio dela. E a segunda parte é simplesmente transformadora, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a lógica paradoxal, o coração de toda essa história. O poder divino não se manifesta apesar da fraqueza humana, mas através dela. Essa resposta provocou uma mudança radical em Paulo. Ele não apenas aceitou sua condição, mas passou a enxergá-la sob uma luz completamente nova. E aqui acontece uma inversão de perspectiva impressionante. O que antes era motivo de súplica, de repente, se tornou motivo de orgulho. Paulo passou a se gloriar nas suas fraquezas, porque entendeu que elas eram o palco perfeito para o poder divino se manifestar. Essa dinâmica é um paradoxo poderoso. Quando a fraqueza humana é reconhecida e até abraçada, o poder divino é aperfeiçoado e se manifesta. A condição para essa força não é a ausência de fraqueza, mas o reconhecimento dela. É uma ideia que está no centro da noção de graça. E assim, a história do espinho de Paulo deixa uma pergunta no ar para nossa reflexão. Em um mundo que ensina a gente a esconder as vulnerabilidades, essa narrativa sugere que é exatamente nelas que a verdadeira força pode ser encontrada. A questão que fica é, onde então a força se aperfeiçoa?